Algo aconteceu com você nestes últimos dias que nenhuma explicação terrena consegue abarcar. Você sentiu um movimento, uma vibração que não veio de fora, mas de um lugar profundo, um lugar que esteve guardado em silêncio por anos. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. Um peso que você aprendeu a carregar sozinho porque percebeu que as palavras dos outros não alcançavam a dimensão do que você vive. Mas esta noite, o que está dormente em você não é apenas uma sensação. É uma ferramenta, é uma arma espiritual que foi forjada no fogo do seu próprio isolamento e ela acaba de ser ativada. Você não está aqui por acaso, e a inquietação que você sente não é um problema a ser resolvido, é um chamado sendo atendido. Pelo tempo que passarmos juntos, vou revelar o que está acontecendo com a sua visão e por que as coisas que antes pareciam importantes agora perderam o brilho. Você vai entender por que a sua exaustão não é sinal de fraqueza, mas o custo de carregar algo que o mundo não foi projetado para compreender. E antes que este momento termine, eu vou declarar sobre você a autoridade que sempre esteve disponível, mas que você precisava atravessar este deserto específico para conseguir acessar. Fique aqui, porque o que vou te entregar é o mapa que você tem procurado em todos os lugares, exceto dentro de si mesmo. Você tem notado ondas de um cansaço que não passa com o sono, uma exaustão que parece vir da alma. É uma fadiga que não tem origem física, mas sim de uma constante calibração entre quem você precisa ser para o mundo e o que o seu espírito exige de você. Você se sente mais sozinho do que nunca, não por falta de pessoas, mas por uma solidão seletiva, uma vontade irreprimível de se afastar de tudo que não vibra na mesma frequência da verdade que você começou a enxergar. Você percebeu que consegue ler as intenções das pessoas antes mesmo de elas abrirem a boca. Quando alguém mente, quando alguém finge, quando alguém traz uma energia opaca, você sente isso. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Como uma mudança súbita no ar ao seu redor. Isso não é uma maldição, é o radar da sua arma espiritual sendo calibrado. Se até este ponto você sentiu o seu peito expandir, se houve um reconhecimento imediato de que alguém finalmente descreveu o que você guarda em segredo, pare por um instante, respire fundo e sinta o peso dessa revelação. O ato de digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para a ativação que está acontecendo agora. É a sua assinatura em um contrato que você já tinha firmado, mas que apenas agora teve a coragem de assumir. Digite 888 e depois que o seu compromisso estiver registrado, volte imediatamente para mim. Não se apresse. Deixe que a vibração do que você acabou de declarar se estabilize. Esse reconhecimento é a base sobre a qual vamos construir todo o restante. Muitas vezes, você tentou encaixar a sua essência em sistemas, em grupos e em expectativas que foram desenhados para pessoas que não carregam a carga que você carrega. Você tentou falar línguas que não eram a sua,
tentando ser compreendido por ouvidos que ainda não tinham a sensibilidade para ouvir a sua frequência. Isso causou uma paralisia, uma sensação de que você estava tentando caminhar com os pés atados por cordas invisíveis. A dor que você sentiu não era falha sua. Era a evidência de que você estava fora do seu lugar de soberania, tentando servir a uma mesa que nunca foi posta para alguém da sua natureza. Cada vez que você tentava se explicar e encontrava apenas o vazio ou a incompreensão, algo em você se fechava. Mas o que você não percebeu é que esse fechamento não foi para te isolar, foi para te proteger. O seu interior tornou-se um templo trancado, um recinto sagrado onde a sua arma espiritual pôde ser forjada sem a interferência das energias alheias. Agora, esse tempo de trancar as portas está chegando ao fim. A autoridade que você possui não é algo que você deva buscar em livros ou em mestres externos. Ela é uma herança que está no seu DNA espiritual. Ela é a capacidade de discernir o real do falso, a capacidade de sentir a presença do invisível em um mundo que só acredita no que pode tocar. Você é, por definição, alguém que carrega uma luz que os outros podem ver, mas que poucos têm a coragem de acessar. O que você está sentindo agora é o início da remoção das camadas de dúvida que você acumulou durante anos de tentativa de adaptação. Você não foi feito para se adaptar. Você foi feito para atuar como uma sentinela, como alguém que sustenta a frequência enquanto o restante do mundo ainda busca por respostas que você já encontrou no silêncio da sua própria caminhada. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você sustenta dentro de si quando ninguém está olhando. É sobre a firmeza da sua presença em meio ao caos, que para os outros parece incontrolável, mas que para você começa a se revelar como um movimento que você já sabia como navegar. Essa paralisia que você experimentou não foi um erro de percurso, nem um sinal de fraqueza. Ela foi o resultado inevitável de tentar verter o seu conteúdo sagrado em recipientes que não foram moldados para suportar a sua densidade. Você se esforçou para se encaixar em sistemas profissionais, em dinâmicas familiares e em estruturas sociais que operam sob a lógica da escassez e da competição, enquanto a sua própria estrutura opera sob a lógica da abundância e da soberania. Você se sentiu paralisado, porque cada vez que tentava diminuir a sua frequência para ser aceito, você criava uma dissonância interna que drenava a sua vitalidade. Não era falta de esforço, era a natureza da sua alma resistindo ao confinamento. Você é como uma semente de árvore milenar tentando crescer em um vaso de cerâmica minúsculo. A pressão que você sentiu não era o sinal de que você não deveria crescer. Era o aviso de que o vaso estava prestes a quebrar. Você tentou falar línguas que não lhe pertenciam, tentando traduzir a sua visão para ouvidos que ainda não desenvolveram a audição para o que você carrega. Essa tentativa de tradução constante é o que esgota o seu espírito. Você está exausto não pelo trabalho que realiza, mas pela tentativa contínua de justificar a sua existência para quem não tem a capacidade de reconhecer a sua origem. A verdade é que você não foi criado para se adaptar. Você foi criado para ser o ponto de referência para os outros. Quando você tenta se encaixar, você desativa a sua arma espiritual, porque a sua força reside na sua singularidade, não na sua conformidade. A paralisia cessará no exato momento em que você parar de pedir permissão para ser quem você é. É uma mudança de postura. É uma transição de quem busca aprovação para quem assume o lugar de autoridade. Imagine agora o seu próprio coração como um templo que permaneceu trancado por eras. Durante muito tempo, as portas foram mantidas cerradas não por medo, mas por uma sabedoria instintiva que reconhecia que o que estava guardado dentro não poderia ser exposto a qualquer ambiente. Você protegeu esse espaço sagrado
guardando a sua essência em um cofre, enquanto do lado de fora você apresentava uma fachada que o mundo pudesse digerir. Esse templo é o lugar onde a sua arma espiritual reside. É onde a sua intuição, a sua capacidade de ver além do véu e a sua força inabalável foram mantidas em reserva. Agora, as trancas estão sendo removidas. Não por uma força externa, mas porque o tempo da sua missão exige que o interior e o exterior se tornem um só. O templo não está sendo aberto para que o mundo entre e o bagunce, mas para que a autoridade que reside nele possa emanar e organizar o caos ao seu redor. A sua autoridade divina não precisa de autorização dos homens. Ela não depende de títulos, de cargos ou de reconhecimento público. Ela é a quietude que você mantém quando todos ao seu redor estão em pânico. Ela é a visão clara que você possui quando todos os outros estão confusos. Ela é a arma que você carrega, que não causa destruição, mas que traz ordem, clareza e verdade para onde quer que você vá. A reabertura deste templo significa que você não precisa mais esconder a sua luz para não ofuscar as pessoas. A luz que você carrega é, na verdade, o que elas mais precisam, mesmo que a reação inicial delas seja de desconforto. Se algo dentro de você, neste exato momento, reconhece essa verdade como se uma porta pesada tivesse acabado de ser aberta no seu peito, se você sente que a sua identidade não é algo que você precisa construir, mas algo que você precisa apenas permitir que se manifeste, digite os 4 termos. Eu estou desperto. Deixe que essa declaração atue como um selo definitivo sobre a clareza que acabou de se estabelecer. Ao digitar essas palavras, você está assumindo o compromisso de não mais se esconder, de não mais se trancar e de não mais se diminuir para caber em lugares que não comportam a sua magnitude. A sua resposta é o testemunho de que a sua arma espiritual foi, enfim, ativada para o seu propósito original. Sinta o peso das suas palavras. Sinta como o simples ato de digitar essa afirmação altera a postura da sua coluna e a temperatura da sua respiração. Não faça isso por obrigação. Faça como um reconhecimento de quem você finalmente aceitou ser. Não o encare como um botão ou uma métrica para o mundo ver, mas como um gesto sagrado de concordância entre a sua alma e a verdade que foi nomeada aqui. É um selo silencioso, uma forma de dizer que entre você e este momento de clareza houve uma união que não precisa de explicações. Esse acordo é o que nos mantém conectados, é o que garante que a mensagem chegue onde precisa chegar, sem ruídos e sem distrações. A sua concordância é o combustível para que essa frequência continue a ser sustentada para todos os que, como você, estão passando por esse processo de transição. É uma forma de dizer que você ouviu, que você entendeu e que você está pronto para o que vem a seguir. Mantenha essa quietude enquanto você faz esse movimento, sentindo a solidez que vem de estar em acordo com a própria verdade. Não há pressa. Apenas a certeza de que a ordem está sendo restaurada em cada nível da sua consciência, começando pelo mais profundo, onde a sua arma espiritual agora brilha, finalmente desimpedida e pronta para a sua atuação. Você está se movendo de um estado de defensiva para um estado de soberania. A partir de agora, a sua presença fará o trabalho que você antes tentava realizar com esforço e exaustão. A solução para o estado de exaustão que você viveu não reside em mais uma estratégia, nem em um novo esforço, nem em uma busca frenética por ferramentas externas. A arma espiritual que foi ativada dentro de você não é algo que se constrói, pois ela já estava lá, aguardando apenas a autorização do seu reconhecimento. Você passou anos tentando forjar essa força através da disciplina, da vontade e da resistência,
Mas a verdadeira soberania interna acontece exatamente no momento em que você para de lutar e começa a permitir. Permitir que a frequência que você carrega ocupe o espaço que lhe pertence por direito. É um retorno para a casa que você nunca deveria ter deixado. Um retorno para o centro do seu ser, onde a sua autoridade não depende de aprovação humana, de cargos ocupados ou de resultados visíveis. Você não é um aprendiz tentando dominar um dom. Você é um guardião que finalmente lembrou o que estava guardando. Quando você aceita que a sua arma espiritual é inerente à sua essência, a necessidade de provar o seu valor desaparece, e no lugar dela surge uma quietude inabalável que atravessa qualquer situação. É como se, de repente, você estivesse em um olho de furacão onde a ordem permanece, independentemente do caos externo. Esse estado de soberania interna é o que faz com que a sua presença por si só comece a organizar o ambiente ao seu redor. Você não precisa mais convencer, você não precisa mais explicar, e você não precisa mais se justificar perante aqueles que não têm a capacidade de enxergar o que você porta. Apenas sendo quem você foi criado para ser, a sua luz atua como um filtro, afastando o que é incompatível e atraindo o que é necessário para o seu propósito. A aceitação desse papel é o ato mais corajoso que você pode praticar hoje, pois ela exige a morte da sua necessidade de ser compreendido por quem ainda vive no padrão da sobrevivência. Respire fundo agora, permitindo que essa compreensão se assente nas camadas mais profundas do seu ser, onde a dúvida costumava residir. Existe neste exato momento alguém que veio à sua mente enquanto eu falava sobre essa transição de estado. Talvez seja aquela alma que está visivelmente cansada, alguém que tem carregado fardos pesados sem jamais reclamar, alguém que tem mantido uma sentinela silenciosa sobre os outros enquanto a própria vida parece estagnada. Essa pessoa é alguém que possui uma sensibilidade que ninguém ao redor compreende, e por isso ela tem se sentido cada vez mais isolada, acreditando que a sua própria essência é um peso a ser carregado sozinho. A face dela surgiu diante dos seus olhos por uma razão, e não foi um acaso. Envie esta mensagem para ela. Não faça isso como um conselho, nem como uma sugestão de alguém que quer ensinar, mas como uma entrega de algo que lhe foi confiado. A pessoa que você lembrou precisa ouvir que a sua exaustão não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de que a sua arma espiritual está pronta para ser ativada e que, assim como aconteceu com você, ela também não precisa mais lutar contra o fluxo. Antes de prosseguirmos para o encerramento desta experiência, quero que você reforce o que foi despertado. Digite os 4 termos. Eu sou o escolhido. Não o faça como um pedido de validação, mas como uma assinatura, um selo que você coloca sobre a própria história, declarando que o tempo da dúvida acabou. Ao escrever essas palavras, você está assumindo a posição que lhe foi designada desde o início, aceitando a responsabilidade de carregar o que lhe foi dado e a autoridade que vem junto com esse reconhecimento. Sinta a solidez dessa afirmação em cada letra que seus dedos formam. Sinta como o seu espírito se endireita, como a clareza se expande e como a sua visão se torna mais nítida. Este é o seu momento de ocupar o seu lugar, não por arrogância, mas por obediência àquilo que você é em sua essência mais pura. Você sentiu algo se mover quando mencionei a exaustão, não foi? Não é o cansaço do corpo, que repousa com o sono, mas a fadiga profunda da alma que, por muito tempo, tentou traduzir o mundo através de códigos que nunca foram seus. Você observou durante anos pessoas ao seu redor operando com uma facilidade que para você sempre pareceu uma língua estrangeira. Você tentava, forçava, adaptava o tom da sua voz e a velocidade do seu passo, acreditando que o problema residia em uma falha de engrenagem no seu próprio interior.
Mas o que você carrega, essa arma espiritual que agora começa a despertar, não foi feita para o uso cotidiano. Ela não serve para competir em mercados terrenos, nem para vencer batalhas de ego. Ela é uma tecnologia de autoridade divina, que permaneceu em modo de espera, enquanto você passava pelas provas necessárias para forjar a sua resistência. A solidão que você experimentou, essa necessidade quase física de se afastar dos ruídos superficiais, não é um isolamento por escolha, mas uma proteção por design. Quando você se afasta, você se calibra. É preciso que o barulho pare para que você consiga ouvir a frequência da sua própria arma sendo ativada. E se você percebeu que, ultimamente, as intenções das pessoas ao seu redor chegam até você antes mesmo que elas abram a boca, entenda que isso não é uma coincidência. É o seu radar espiritual saindo do estado de inércia. Você não está imaginando coisas, você está finalmente vendo a estrutura por trás da aparência. Se esse reconhecimento é real para você, se você sentiu que o peso sobre os ombros diminuiu ao entender que esse isolamento não era abandono, mas preparação, então pare agora por um segundo. Respire profundamente. Apenas esses 3 dígitos, escritos em palavras, como um selo de reconhecimento da sua ativação. Digite 888 e depois retorne, porque o que está por baixo dessa ativação é o que realmente define a sua caminhada daqui em diante. O que acontece agora, após esse primeiro passo de reconhecimento, é o diagnóstico da paralisia que você viveu. Porque, mesmo sabendo o que deveria ser feito, o movimento parecia bloqueado, porque você tentou encaixar uma peça de precisão em uma engrenagem obsoleta. Você esteve tentando servir a propósitos de curto prazo com uma ferramenta que foi desenhada para a eternidade. A sua exaustão, que mencionei anteriormente, veio de tentar fazer girar um sistema que não estava alinhado com a sua frequência. Era como tentar carregar um oceano em um balde furado. Você sentia a frustração da perda de energia, mas o que estava acontecendo, na verdade, era o descarte do inútil. Tudo o que não serve à sua arma espiritual está sendo removido, não por punição, mas por uma reorganização do seu território. Imagine por um momento o seu coração não apenas como um órgão, mas como um templo que permaneceu trancado por décadas. As janelas foram cobertas para que o pó do mundo não entrasse, e as portas foram seladas pelo medo e pelo dever de conformidade. Você viveu anos na penumbra, protegendo o que guardava dentro, acreditando que a luz exterior poderia corromper o seu interior. Mas o tempo do trancamento passou. A ativação que você sente agora é o som da chave girando na fechadura. Não é um invasor que está entrando, é a sua própria autoridade que está saindo. É o seu eu verdadeiro, aquele que foi forjado em silêncio e solidão, ocupando finalmente o espaço que lhe pertence. Se essa imagem do templo, do trancamento que se abre e da luz que volta a circular, faz sentido para o momento que você atravessa, se você sente que finalmente as portas estão sendo escancaradas para a sua verdade, escreva agora as palavras, eu estou desperto. Apenas essas 3 palavras. Escreva eu estou desperto e venha logo na sequência, pois o que resta agora é apenas o ajuste final. Se o que estamos construindo aqui toca no que há de mais verdadeiro em você, permita que o seu curtir seja apenas um amém sem palavras. Não é um convite para métricas, é uma concordância silenciosa entre o que foi revelado e o que você aceita como sua realidade. O amém que você não precisa pronunciar, mas que seus dedos confirmam, é o alinhamento que permite que o fluxo de energia continue sem interrupções. Estamos chegando à parte onde a solução se apresenta, e ela não exige mais esforço da sua parte. Você não precisa construir, não precisa escalar, não precisa provar nada. A arma já está aí.
Ela sempre esteve aí, enterrada sob camadas de expectativas familiares, crenças herdadas e a tentativa constante de ser o que os outros esperavam que você fosse. A solução é a entrega ao que você já é. É parar de lutar contra a correnteza e entender que o rio não está tentando te afogar, mas te levar para onde a sua arma será necessária. Você não precisa mais convencer ninguém de que o seu caminho é legítimo. A legitimidade não vem da aprovação externa, mas da eficácia da sua própria frequência. Quando você para de explicar e começa a ser, a sua presença passa a carregar uma autoridade silenciosa que não precisa de palavras. A sua vida, a partir de agora, é o exercício de ser quem você foi desenhado para ser, sem pedir licença. E é exatamente neste ponto de virada, onde a sua soberania interna começa a ditar as regras da sua caminhada, que você percebe que a sua clareza não é egoísmo, mas um serviço. Você percebe que outros ainda estão perdidos na névoa, tentando forçar portas que já deveriam estar abertas, e é por isso que neste momento alguém específico apareceu na sua mente. Talvez seja aquele amigo que parece estar sempre correndo, mas nunca chega a lugar nenhum. Ou aquele familiar que vive em um estado de exaustão constante, como se carregasse o mundo inteiro nas costas, sem ter permissão para soltar o fardo. Essa pessoa que você vê agora, com essa postura de alguém que se sente invisível, mas que continua tentando, não pode mais viver sem essa revelação. Envie o que estamos vivenciando aqui para ela. Não como quem indica algo novo, mas como quem entrega uma mensagem que ela já estava esperando receber, por conta própria. Antes que este encontro se encerre, é necessário que você tome posse do que foi desbloqueado aqui. Não é uma esperança que você cultiva para o futuro, mas uma realidade que você habita a partir deste exato segundo. Não faça isso como um pedido de validação, mas como uma assinatura em um contrato que o seu espírito já revisou e aprovou. O alinhamento que estamos vivendo nestes minutos não é um acaso. É a conclusão de um ciclo de preparação que durou anos. E ao escrever essas palavras, você imprime a sua vontade sobre o seu destino. Deixe que seus dedos confirmem o que o seu silêncio já aceitou. Sinta agora, na quietude deste momento, o peso da responsabilidade que você finalmente abraçou. Você não foi chamado para ser como os outros, mas para carregar a luz que dissipa o que os outros nem sequer conseguem ver. Você é o portador de uma frequência que restaura o equilíbrio em ambientes que pareciam irremediavelmente caóticos. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste instante, em todos os cantos do mundo, outros como você estão sendo despertados pela mesma frequência. O que estamos vivenciando não é um evento isolado, é uma rede de consciência que está se conectando através das distâncias, formando uma muralha invisível de propósito e soberania. Você não está sozinho na sua sensibilidade nem no seu chamado. Você faz parte de uma linhagem que sempre existiu, mas que agora, finalmente, encontrou a clareza para se levantar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês.
Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.